também ao nosso pastor Manassés Silva, que é servo de Deus, que conhecemos já há algum tempo, e nutrimos admiração e respeito muito grande, um carinho e amizade. É um prazer estar aqui com o nosso pastor Manassés, sua esposa, também nosso amigo, o presbítero Jordão, vice-coordenador aqui da área, e aos demais presbíteros da Casa do Senhor, que aqui cooperam, aqui nosso particular. Estive com ele lá no Instagram, brasileiro, aniversário lá do coordenador, e conversamos um pouquinho da história do também, um prazer, e a toda a igreja do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, de posse da nossa apostila de hoje, a abertura do seminário, e o tema central é família, um projeto divino. Os irmãos podem repetir após mim: família, um projeto divino. Digo amém? E para esta noite, o subtema é família, uma instituição divina. Vamos memorizar: família, uma instituição divina. Então, o tema geral do seminário é família, um projeto divino. E o tema da palestra de hoje, que na verdade é a primeira parte, ela está dividida em duas, e a primeira parte, que é de hoje, é família, uma instituição divina. Vamos meditar sobre essa temática. Os irmãos sabem que um culto para a família, um culto para casar, um seminário, lógico que Deus é Deus, em qualquer culto Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Não é assim, irmãos? Mas o caráter do culto, uma palestra, vamos tentar ser o máximo possível didático para poder todos nós termos uma boa assimilação do assunto que está proposto pela coordenação do Departamento da Família. A nossa introdução, ela inicia mostrando que a declaração de fé da nossa igreja, como é que está definido o termo família. Quem aqui já adquiriu a declaração de fé das Assembleias de Deus? É um número expressivo, e é muito importante aqueles que ainda não adquiriram, que possam adquirir, para poder ler e estudar a nossa declaração de fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos como instituição, como igreja evangélica, Assembleia de Deus. Os irmãos sabem que hoje em dia, se você colocar uma pesquisa no Google, por exemplo, na internet, definição de família, vão aparecer vários, diversos significados, muitas situações que não coadunam, não estão de acordo com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós professamos, com aquilo que a palavra de Deus ela traz para nós como sendo família. Então é muito importante saber e conhecer qual é a definição que a nossa declaração de fé traz para o termo família. E aqui está, eu gostaria que a igreja repetisse após mim: uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano. Essa parte é importante, sendo composta de pai, mãe e filhos quando houver. Diga amém. Então, esta é a definição do termo família, que esta igreja que nós cremos e que nós defendemos. Lá fora, como falei, existem várias definições. Muitos até chegam a dizer que família é apenas um ajuntamento de pessoas que moram juntos numa casa, independente de relação consanguínea, independente do sexo, eles podem
considerar, por exemplo, uma pessoa que tem um cachorro, então ali já é, para a sociedade que nós vivemos, ali já se constitui uma família, né? Um homem com um gato, um homem criando um cachorro, um passarinho, que ele tem de estimação, para eles aquilo já é uma família, porque existe uma relação afetiva entre aquela pessoa e aquele animal de estimação que ele tem. Então ali para a sociedade já se constitui uma família. Mas o que está escrito aqui é que Deus, ele quando cria a família, ele a fez desta forma, sendo necessário, a presença do pai, da mãe e de filhos quando houverem filhos. Sabemos que existem outras formatações de família que não fogem ao escopo bíblico, como por exemplo, existe um casal e um dos cônjuges vem a falecer, então fica somente o pai com os filhos ou a mãe com os filhos. Isso não deixa de ser uma família. Diga amém, irmãos? Porque algumas circunstâncias adversas vieram a causar algum dano naquela família, da perda de algum membro daquela família, mas ela não deixa de ser família por causa disso. Digam amém. Mas isso aqui é para combater aos ensinamentos pós-modernos, às definições que vão de encontro aos princípios da palavra de Deus e que nós iremos ver ao decorrer desta palestra. Então, família, ela é composta por pai, mãe e filhos quando houver. A família, meus irmãos, ela é o primeiro núcleo de convivência do ser humano. Ela antecede todas as demais instituições. Ou seja, quando um ser humano, quando um indivíduo nasce, antes de fazer parte de qualquer outro meio social que possa existir, primeiramente ele passa a ser membro de uma família. Antes dele se tornar um médico, antes dele fazer parte de um grupamento militar, antes dele se tornar um advogado, antes dele fazer parte do meio político, antes de fazer parte em uma escola, antes de qualquer coisa, primeiro núcleo de convivência do ser humano é na família. Sim, os irmãos concordam com isso? Digam amém. Então, isso faz a família, irmãos, um nascedor da vida em sociedade e a mãe de todos os povos. Por isso ela é chamada de célula máter da sociedade, porque todos os meios sociais, todos os grupamentos que existem, eles são oriundos e eles só existem porque existe a família. Então, se não existisse a família, não existiria nenhum outro núcleo social na Terra, porque a partir dela é que vem os indivíduos que vão formar outros grupos sociais, obviamente, na sociedade. Se os irmãos entendem, digam amém. Então, a família, repita comigo, a família tem origem em Deus. Ela se originou em Deus e foi criada por Ele. E por ser o Criador da família, nós podemos entender, à luz da Bíblia, que Deus, Ele ama a família e preza pelo seu bem-estar. E isso é maravilhoso saber, diga amém. É muito bom saber que Deus, Ele ama a nossa família. Eu me alegro em saber que Deus ama a minha família. Nenhuma família é perfeita, mas Deus ama a todas. Todas as famílias têm as suas dificuldades, têm os seus apertos, têm as suas lutas, têm as suas situações de adversidade, mas é bom saber que Deus, Ele ama a sua família. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus ama a tua família. Ela pode não ser perfeita, mas Deus ama ela assim mesmo. Glória a Deus. Então, valorize a sua família. Não menospreze a sua família. Não ache que a sua família não tem valor. Não ache que a sua família não tem utilidade. Porque o Deus que ama
família, é o Deus que preserva ela, é o Deus que tem zelado por ela, e é o Deus que com toda certeza tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito para cada família que está aqui esta noite. Glória a Deus por isso. Então, na palestra de hoje, faremos uma abordagem bíblica sobre a família como uma instituição divina. Então, o primeiro tópico da nossa apostila de hoje é a origem da família. Repita: Deus é o seu autor. Nós já falamos que a família teve a sua origem em Deus. A família, ela foi criada por Ele. E aqui no texto vai mostrar, abra sua Bíblia aí, por gentileza, no livro, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, que vai mostrar aí no capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas. Capítulo 2 descreve detalhes de como Deus criou o homem e a mulher, né? Primeiramente, capítulo 1, versículo 26 diz que Deus criou macho e fêmea, os criou. Depois, no capítulo 2, versículo 7, mostra a formação do homem, quando Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Posteriormente, a Bíblia diz que Deus olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja, então vou fazer o que? Uma adjuntora que esteja como diante dele. E aí Deus faz Adão adormecer. Todos conhecem bem essa história, eu vou falar bem rápido. Tira a costela de Adão, e a Bíblia diz assim: e na costela que o Senhor tirou do homem, Ele formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E ali está, né? Deus forma a mulher, tira a mulher de parte do homem. Eu sei que quando estou dando aconselhamento para os noivos ali no tempo central, atendendo a escala do pastor, ou até em algum casamento, eu sempre gosto de dizer que Deus poderia ter formado a mulher da mesma forma que Ele fez com o homem. Ter pego pó, ter pego, né, aquele barro, formava uma mulher, uma boneca ali, soprava nas suas narinas também o fôlego de vida, e ela iria viver da mesma forma que o homem. Deus poderia fazer assim ou não, irmãos? Mas Ele não fez. E aí, por que Deus não fez assim? Deus, Ele tira a mulher do homem, tira a costela do homem, forma a mulher, e é bonito quando a Bíblia ela traz para a gente essa expressão. Abra sua Bíblia, capítulo 2 de Gênesis, versículo 22, diz assim, ó: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou o quê? E depois fez o quê? Veja, Deus primeiro tomou de Adão a costela, e depois traz a mulher e devolve ela a Adão. Deus, eu tirei uma costela de você e estou trazendo aqui algo muito melhor, né? Que foi a mulher totalmente repaginada, uma costela repaginada, aperfeiçoada 1000 vezes mais. Diga amém. Então Deus não deixou o homem com falta de nada, Ele tirou e depois trouxe algo melhor para completar aquilo que estava faltando no homem. Por isso a Bíblia diz que a mulher veio como adjuntora para estar perante o homem, para lhe servir de auxiliadora, de ajudadora. Então Deus, quando cria a mulher, traz ela a Adão, e ali diz aqui o texto da nossa apostila que foi inaugurada a primeira instituição. As duas primeiras instituições quais foram? Repita comigo: o casamento e a família. Então essas duas instituições estão vinculadas uma à outra, com uma relação de causa e efeito. E agora eu vou entrar num campo um pouco delicado. É um pouco delicado a gente falar isso. Meus irmãos, entendam a palavra, digam amém. Família e casamento, diz aqui que são duas instituições ligadas uma à outra.
Sim ou não, irmãos? Para a luz da Bíblia, a família ela tem o seu nascedouro no casamento. Quando há o casamento, se está nascendo uma família. Aí alguém pode dizer: ô irmão Marcelo, então quer dizer, né? Pode ser que exista alguém aqui nessa situação: eu não casei, mas tive filhos. Então o senhor quer dizer que eu não tenho uma família? Eu estou dizendo isso, irmãos? Não. Estou dizendo que a luz da Bíblia, o começo é assim. Quando você vai construir uma casa, você não faz logo o telhado, sim ou não? Você faz primeiro o quê? A base, o alicerce, para sobre ele construir as paredes, as colunas, para depois colocar a cobertura, o telhado, depois faz o acabamento, né? Faz as instalações, depois o acabamento, depois a pintura, revestimento e por aí vai. Isso é o certo, sim ou não, irmãos? Então, certo para o início de uma família é primeiro casamento. Mas existem situações, especialmente, né, daqueles que não são crentes, que não servem a Deus, que primeiro se unem, primeiro se juntam, têm filhos e passam-se anos, aí aceita Jesus como seu Salvador, aí vai regularizar a sua situação. Quem entendeu, diga amém, irmãos? E existem casos da igreja de pessoas que passam na frente do Senhor, passam na frente, depois vão, né, se arrependem, procuram o ministério e vão ali procurar se arranjar, se organizar, se casar, para tentar consertar o erro. Mas sabemos de uma coisa: todo pecado tem a sua consequência. Eu já tratei e estou tratando, inclusive, de um casal que fez isso. E é uma luta, porque o pecado está ali presente ainda. Todo pecado tem a sua consequência. Por isso é bom fazer as coisas do jeito que a palavra de Deus ensina. Quem está entendendo, diga amém. Então, o nascedor de uma família é no casamento. Então, jovem, se tiver alguém aqui, noiva, se tiver alguém aqui, segure-se, controle-se, fuja dos desejos da mocidade, espere o casamento. Então, com o casamento, a sua família estará sendo gerada debaixo da bênção de Deus. E se aconteceu com alguém de fazer o inverso, Deus tem solução ainda para a sua família também. Porque alguém diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Mas aqui é diferente. Quando há o arrependimento, quando há o quebrantamento, quando há a busca da ajuda de Deus, Deus estende a sua mão. Ele vai ajudar você, Ele vai consertar o que está torto, se você se humilhar, se você buscar, se você depender da direção de Deus. Ele vai lhe ajudar, vai estender as mãos sobre a sua vida, e a sua família vai ser uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, a primeira família foi criada a partir do primeiro casamento que foi celebrado por Deus. Segundo lugar, 1.2, o que é que está escrito aí, negrito, irmãos? 1.2, o que é que está escrito? Deus é o seu edificador. E aqui está o texto do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Na edificação do lar existe a participação importantíssima. Repita comigo: de um homem prudente e de uma mulher sábia. Provérbio diz isso, né? Toda mulher sábia faz o quê? Edifica. Pronto. E Jesus disse que compara aqueles que ouvem a sua palavra e a pratica ao homem o que, meus irmãos? Prudente, que fez o quê?
a sua casa sobre a rocha. Então, o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, são os dois operários, trabalhadores que estão trabalhando dioturnamente pela edificação do seu lar. Mas Salomão, quando escreve o Salmo 127, diz: olha, vai ser em vão você fazer tudo isso se Deus não estiver com vocês na edificação desta casa. Se Deus não estiver cooperando com vocês na edificação deste lar. E o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: não dá para se edificar um lar, para se edificar uma família, colocando Deus fora desta empreitada, não. Deus não pode ficar fora desta sociedade. Deus não pode ficar fora desta família. Senão, você pode ser um homem mais prudente, uma mulher mais sábia, mas se Deus não estiver presente, esta família vai afundar. Até porque não há prudência e não há sabedoria em deixar Deus de fora do negócio. Quem é sábio, quem é prudente, a primeira coisa que faz é chamar o Eterno, é chamar o Todo-Poderoso e dizer: Deus, tome a frente do meu lar, tome a frente da minha família, aleluia, esteja no controle desta família, desta casa, na edificação para a glória do teu nome. Deus tem que estar presente em tudo. Tudo que você vai fazer, consulte Deus. Para onde você for, consulte Deus. Porque tudo vai refletir na sua família. Até um carro, se é para vender ou não, pergunte a Deus se vai vender ou não. Porque na venda pode dar errado. Pode você ter prejuízo em vez de lucro. Você vai mudar de casa. Ah, mas eu só vou mudar, não é nem de baixo, eu vou mudar do lado da rua. Vou sair da direita para a esquerda. É a casa na frente que eu vou comprar. Consulte a Deus. Glória a Deus. Porque na venda e na compra pode dar errado alguma coisa. E a tua família vai sofrer com isso. Ah, mas é só um curso que eu pretendo fazer. E é só 6 meses de curso. Pergunte ao Papai do Céu se é para fazer. Se o tempo é agora, se é para fazer agora, se é para esperar um pouquinho, porque isso pode acorrentar alguma coisa no teu orçamento familiar, na tua vivência com a tua família, na tua estadia da tua casa com o teu filho, com a tua esposa, com o teu esposo. Ah, é uma viagem de trabalho que eu vou precisar fazer, é só uma semana que eu vou passar. Pergunte a papai, ele é o edificador da tua casa, ele é quem tem que dar as diretrizes de tudo no nosso lar. E ele não é apenas um participante qualquer, ele é aquele que tem a palavra final. Aleluia. A decisão final é dele. Não é minha, não é da minha esposa, é Deus. Aleluia. E o que ele disser é sim, é sim. É não, é não. É espere, espere. Espere até quando? Até quando ele falar. Glória a Deus. Até quando ele dizer alguma coisa. Faça como o povo de Israel no deserto. Enquanto a nuvem não se levantava, eles não levantavam guarda para sair do lugar em que estavam. Enquanto a nuvem estiver parada, fique parado. Quando a nuvem se levantar, siga a nuvem, siga a direção, siga a orientação de Deus. Deixa Deus como edificador do teu lar. Quantos podem dizer amém? 1.3, a igreja repita: Deus é o seu protetor. Eu disse aqui que o Deus que ama é o Deus que zela pelo lar. E Ele protege o lar. Ou você acha que a sua casa, que a sua família está em pé até hoje por sua causa? Porque você ora muito, porque você canta muito, porque prega muito, porque faz tudo muito. Não. É porque Ele é o guarda deles.
E muitas vezes ele vê os planos do inimigo para destruir, para escravizar, para acabar, para envergonhar. Mas ele é o Deus que tem cortado laços. Diga amém. Ele tem impedido ações do adversário contra a tua família. Como diz aqui o texto no Salmo 91:10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Levanta a tua mão direita nesta noite e diga comigo: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha família. Sabe por quê? Porque Deus está guardando a tua família. Ele é o protetor. Aleluia. Ele é o Deus que livra do mal. Ele é o Deus que ampara. Ele é escudo. Ele é proteção. Ele é fortaleza. Ele é refúgio para o nosso lar. Glória a Deus por isso. 1.4: Deus é o abençoador do lar. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque Deus, Ele é o autor, Ele é vividor, Ele protege e Ele abençoa a gente. Que coisa boa. Saber que Deus está abençoando o nosso lar. E quando a gente fala em Deus abençoar, a gente pensa logo em riqueza, né? Conta bancária gorda, em bom emprego, tudo isso faz parte da bênção. Mas isto não é a bênção. Ele acompanha, faz parte. E ultimamente nós temos visto, né, uma corrida desenfreada por isso. Jesus disse no capítulo 6 de Mateus: o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Deus sabe que eu preciso de feijão em casa, que eu preciso de arroz, que eu preciso pagar a minha energia, que eu preciso pagar a minha água. Sabe ou não sabe? Sabe. E Ele ajuda a gente com isso, através do nosso trabalho. Ah, não, Marcelo, mas é porque eu trabalho e ganho para isso. Sim, abençoado, eu sei. Mas esse trabalho que você tem é Deus que me dá. Não, eu estudei, me formei e tenho conhecimento, eu sei. Mas se Deus fechar a porta, você pode conhecer o rei da cocada preta. Mas se Jeová passou a chave assim, você pode conhecer o rei da Inglaterra. Ele pode até querer me ajudar, mas eu vou dizer: não vai. Lembra de Daniel? Amigo assim veio. Aí quando foi para ele cair na cova, ele caiu, irmão. O rei tentou. Foi para lá, foi para cá, mandou revisar a lei, mandou fazer pesquisa, porque depois que ele trabalhou até o entardecer para livrar Daniel. Ou seja, ele fez de tudo para livrar Daniel, mas não conseguiu, porque era a determinação de Deus. Você pode ser o que for, ter anel de formatura em cada dedo da mão, ser especialista, doutor, pós-doutor, pós. Mas se o dono do céu quiser te provar, ele prova, irmãos. Se ele quiser fechar a porta, ele fecha, irmãos. Se ele quiser deixar você, aleluia, na prova, dependendo de ajuda de alguém que é analfabeto, ele deixa. Para mostrar que quem tem o controle é ele. Quem manda é ele. Quem faz é ele, irmãos. E ele tem o domínio de tudo nas mãos. Porque a Bíblia
estação própria. A sua folha está sempre verde e na sequidão não para de frutificar. É assim o crente abençoado. Pode não ver chuva de cima, mas a bênção dele, Deus está nutrindo ele com a sua graça. Deus é o abençoador da tua família. Aleluia. Vale a pena ter Deus dentro de casa, irmãos, porque Ele não vai deixar faltar. A farinha da panela não falta, o azeite da botija não se acaba. E alguém uma vez pregando disse: a farinha, ela remete as coisas desta vida, e o azeite, as bênçãos espirituais. Então a família abençoada é assim: é bênção na terra e é bênção do céu. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem a graça de Deus. Tem gente que tem tudo aqui, mas não tem nada lá. Aí Deus diz: eu quero te abençoar com a farinha e com o azeite. A farinha e o azeite não vai faltar. Aleluia. Oh, glória. A tua família precisa da bênção do céu também. Há uma corrida desenfreada, irmãos. Mas Deus está dizendo: eu sou a tua bênção. Eu sou a tua bênção e eu sou o teu abençoador. Glória a Deus. Deus é o abençoador da família. Em segundo lugar, irmãos, que a hora está passando, o casamento à luz da Bíblia. Repita comigo: o casamento à luz da Bíblia. Casamento, isso aqui é algo que Deus planejou para a realização e felicidade humana. Casamento vem sendo atacado, desvalorizado e banalizado. Mas quem planejou o casamento foi Deus. E como arquiteto do casamento, Deus, Ele é o autor. Então só Ele, mas ninguém pode modificar o projeto original. Ninguém pode alterar. Pode criar lei como foi, porque eu discuti ali um debate acalorado no Congresso Federal sobre essa questão de casamento. Se pode, se não pode, se pode isso, pode aquilo. Mas isso, irmãos, são leis dos homens. Pode aprovar, pode colocar na Constituição, pode fazer o que quiser. Mas o que vale é a Bíblia, diga bem. E o que está na Bíblia não vai ser alterado. Deus não vai mudar o seu projeto, não. Então, o casamento à luz da Bíblia, ele tem os pilares. Capítulo 2, versículo 24 de Gênesis, abra sua Bíblia. 2 e 24 de Gênesis. Tudo que está aqui, irmãos, é o modelo que Deus estabeleceu para o casamento. Nesse versículo 24 está a matriz do casamento. Isso aqui é didático para todas as gerações. Eu costumo dizer que casamento, a lei divina para o casamento, não depende de credo, de religião, de cultura e nem do tempo. Eu sou brasileiro, mas se a pessoa vai morar lá na Arábia, e algum pai desse aí fora que aprova um homem casar com 5 mulheres, é a lei deles, é a cultura deles. Mas isso não quer dizer que se alguém daqui sai daqui para ir morar lá, pode se casar com 5 pessoas. Não, senhor. Os de lá que se converter a Cristo tem que deixar 4 e ficar só com uma. E essa uma é a primeira, porque a primeira é que é a verdadeira. Jacó casou com quantas? 2, e teve 2 concubinas, 4 mulheres. Qual era das 4 que ele mais amava? Quem era? Raquel. Mas qual foi a primeira? Leia. De Leia foi que Jacó teve o seu primogênito, morreu. O filho de Leia, chamado Judá,
é dele que descende a linhagem do Cristo, não foi de Raquel. E quando Jacó morreu, ele foi sepultado, não foi com Raquel a sua amada, foi com Leia, a sua primeira esposa. O que vale diga bem. Então vamos lá. Primeiro princípio estabelecido na Bíblia para o casamento. 2:24. Repita: deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Primeiro princípio, repita bem forte: heterossexualidade. Então, o casamento, para ser de Deus, tem que ser heterossexual. E o que é isso? Um varão e uma varoa. E pronto, ponto final. Não existe mais o quê? Mas se ele se amar, ele vai meter. Eu quero saber que ele ama ele também, que ela ama ela também. Ele pode amar quem ele quiser, ela pode amar quem ela quiser, mas casamento, para ser bíblico, divino, tem que ser homem e mulher. Ponto final. Mas tem muito calor, irmão Marcelo. Só tem crente, mas tem muito crente, irmão, que parece que está com parafusos frouxos. Fica dizendo, que besteira, não pode se meter. Não, eu não estou me metendo na vida de ninguém, não. Mas eu também não quero que ninguém se meta na minha vida. Dizer, não, mas isso aqui é certo coisa nenhuma. Deus deu livre-arbítrio. Se quiser casar com um cachorro, case. Se quiser casar com uma árvore, case. Mas não deve me dizer que está casando com um cachorro porque Deus quer. Deus não. É você que quer lá fora. É você que quer. Deus tem nada a ver com isso. O que Deus tem coisa de tudo a ver, isso aqui, ó. Um homem e uma mulher. Ponto final. Diga bem. É o princípio da heterossexualidade. Por isso Deus fez macho e fêmea. São dois seres humanos com características distintas, diferentes. E essas características distintas são especiais, específicas. E um vai complementar o outro. É justamente o segundo ponto, que é a complementaridade. Homem e mulher se completam. Lembra, Deus tirou o que do homem a custo e depois trouxe a mulher para ele, para complementar ele. Isso aqui, irmãos, dois iguais não se completam. Eu já ouvi pessoas dizer assim, mas existem duplas, né, que não é casal, duplas e homossexuais que moram juntos e são felizes. Que bom que eles são felizes. Mas, infelizmente, a felicidade deles é aqui. E se eles continuam assim, eles vão ser felizes lá no quinto. E aí? Porque está fora do padrão. Não se completa um homem e uma mulher. Mas eu vejo casal de uma mulher que briga só. Faz parte. Só não pode matar, né? Nem espancar. Mas o desentendimento em alguma situação, eu não quero almoçar feijão hoje, eu quero arroz, só vem feijão preto, eu quero feijão branco. Isso é normal. Isso é normal. Tem discórdia. Repetir não pode partir para as vias de fato. Bater, nada disso aí é pecado. Digam amém. Marido que bate mulher é pecado. Mulher que bate marido também é pecado. Porque tem mulher que é brava. Tem mulher que é brava, que é uma sim ou não? Tem sim. Se acaba baixar a guarda, ele vai parar na restauração. Tem que ter cuidado. Virgem na terra, viu, irmão? Meu irmão, virgem na terra, isso não é crente, não. Crente não bate. Pelo contrário, crente apanha. Olha aí também, Maria é crente, mas ela também é. Ela também pode bater. Viu? Então, a complementaridade. Vão se completar mutuamente. Um homem vai completar
completar a mulher e a mulher vai completar o homem. Repita comigo: todo homem precisa de uma mulher e toda mulher precisa de um homem. Ponto. Esse negócio que precisa sim. Precisa sim. Deixe de ser orgulhosa. Deixe de ser orgulhoso. Você precisa de uma mulher urgente. Né? Urgente. Diga um amém. 2.3. Repita: monogamia. Veja que Deus criou um Adão e trouxe uma. Você sabia que se Deus quisesse acelerar o processo de reprodução, Ele poderia dar 5 Eva para Adão? Eva 1, Eva 2, Eva 3, Eva 4 e Eva 5. Aí Adão ia encher a terra rapidinho, da proporção 5 por 1, cada. Né? 5 mulheres. Só que por que Deus não fez isso? Porque aqui era a matriz. Se Deus tivesse dado 5 Eva a Adão, hoje qualquer homem poderia casar com 5 mulheres. Aí eu disse: olha o dedinho, Adão. Não, é uma só. É uma só e pronto. Uma só. Cadê meu esposo? Tá lá fora. Uma só é carne e uma mulher. Vou até colocar o microfone para não ouvir. Brincadeiras à parte, irmãos. Mas é uma só e acabou-se. É uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Paulo disse isso. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da prostituição, diga aí, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Precisa de explicação isso aqui, irmão? Não precisa. Vai aqui, claro, para todo mundo ver. Quarto lugar, monossomatismo. Isso aqui é quando diz assim: ao pegar-se a homem e a sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, marido e mulher, isso aqui agora é importante. Veja bem, após a celebração do casamento, com a união física e íntima entre o homem e a mulher, cria-se uma unidade composta, fazendo surgir efetivamente um novo núcleo familiar. Eu já ouvi o pastor Manassés casar com namorado. E nós assim, a gente é uma só carne. Eu já pegou. Porque namorado e noivo não é uma só carne. Só se torna uma só carne após o casamento. E a primeira relação íntima do casal, porque ali está sendo consumado o casamento. Antes disso, pode namorar 10 anos, se o pai da noiva tiver paciência. Tem um noivado bem longo, mas não é uma só carne. Só se torna uma só carne após o casamento e a sua consumação. Quem entendeu, diga amém. Então aí será uma só carne, uma unidade composta. Fala aqui de uma união íntima que pode existir entre dois seres humanos, um homem e uma mulher. Essa união só deve acontecer, obviamente, entre um homem e uma mulher. Podemos afirmar que a união sexual entre um homem e uma mulher reflete sobre a realidade, influenciando e alterando não apenas a sua dimensão física, qual isso, mas principalmente espiritual. Essa união, irmãos, que ocorre entre o homem e a mulher após o casamento e a sua consumação, ela não é algo apenas físico, mas espiritual. Duas pessoas passarão a ser agora uma só. Um só caminho, um só propósito, uma só vida, que vai se tornar agora impossível de ser separada. Não existe forma de Deus de traçar um caminho para a esposa e outro caminho para o marido a partir do casamento. Se Deus tem uma chamada para aquele jovem, para ele ir, vamos dizer aqui, fazer missão na China, alguns
moça, Deus não pode dizer que vai levar ela a fazer missão no Canadá. Ou é os dois para o Canadá, ou é os dois para a China. Mas não pode ir para cada lado. São agora inseparáveis. E isso aqui, irmãos, vai acabar. Repita comigo: casamento sepulta o individualismo. Sabe o que é isso? O que é individualismo? É a tendência ou a atitude de quem vive exclusivamente para si. É a pessoa egocêntrica, egoísta. Só pensa em si. Casamento, você não pode pensar só em você. No casamento, na verdade, você não vai mais pensar em você. Você só vai pensar no seu cônjuge, na sua família. Alguém disse a mim uma vez: eu casei para ser feliz. Eu digo: está errado. Por isso que você está desse jeito. Porque você, quando casa para ser feliz, você cobra excessivamente, sabe de quem? O seu cônjuge, que lhe faça feliz. E aí o seu cônjuge vai ter que se desdobrar para atender aquilo que você pensa que vai lhe fazer feliz. E tem gente que é tão insegura, que não sabe nem o que é que faz ele ou ela feliz, e quer que o seu cônjuge se mate para fazer ela feliz. Só que quando a gente casa, irmãos, casamento é uma sociedade que a gente só faz perder. Você não vai exigir felicidade, você vai ter que dar felicidade. Homem, faça a sua mulher a mulher mais feliz do mundo. Mulher, faça o seu marido o homem mais feliz do mundo. Mas não exija que o seu cônjuge lhe pague a mesma moeda. Não, você não vai cobrar dele, você não vai cobrar dela, você vai fazê-la feliz, vai fazê-lo feliz. E quando ele estiver feliz, quando ela estiver feliz, você será abençoado e será feliz também. Digam amém. É pesado, mas é. Você não pode pensar em você. O individualismo se acaba no casamento. Quem manda na minha vida sou eu? Não. Você está enganado, você não manda em você. Você não vai para onde quer. Você tem que concordar com o seu cônjuge. Posso ir? Devo ir? Amém, irmãos? Agora, o individualismo morre, mas a individualidade não. Você tem que respeitar os gostos do seu cônjuge. Por exemplo, não é porque você gosta de lasanha que quer obrigar o seu cônjuge a gostar de lasanha também. Não, você tem que gostar porque eu gosto. Mas é assim. Às vezes a pessoa não gosta. Não gosta. Mas você não pode forçar. Porque eu gosto de andar descalço e o cônjuge só gosta de andar de sandália. Então você vai andar descalço comigo. Mas eu não gosto. Não, mas quem casou comigo tem que andar descalço. Que assim? Aí daí surgem as famosas brigas por besteira. Não, porque eu quando vou escovar o dente, eu gosto de fazer assim. E cara, com isso, faça o seu jeito. E seu cônjuge faz o jeito dele. Acabou-se. A individualidade de cada um tem que ser respeitada. Se não houver respeito, vai haver atropelos. E quando há atropelos, sempre tem gente no mínimo ferida. Diga amém. Para encerrar, o quinto princípio do casamento é que ele é indissolúvel. Diga assim: casamento é para a vida toda. Não pode acabar. Não pode. A Bíblia só mostra a morte. Digo amém. E a infidelidade conjugal do cônjuge. Fora essas duas coisas, irmãos, não existe outra razão para o casamento ser dissolvido.
situações dentro da igreja de pessoas que estão com situações difíceis. Ainda ontem eu conversei com um casal, se casaram e ele está ainda suspenso da comunhão e ela, onde ela fazia parte, também está. Eu disse, irmão, a senhora foi nociosa por quê? Ela disse, porque a gente não se entendeu, eu e meu marido ficamos fora separados 6 meses, depois a gente começou a achar melhor, cada um seguir sua vida. A senhora tem um já conhece, é verdade. A esposa teve uma dúvida na cabeça dela, não queria mais viver com ele, também ela não me aceitou para conversar, não disse o motivo dela, mas pediu divórcio. Mas a questão é que nem o marido da irmã traiu ela, nem foi morar com outra mulher, e nem a esposa do irmão traiu ele, pelo menos é o que eles testificaram, e não foi morar com nenhum outro homem. Eu disse, olha, pelo que o senhor falou e pelo que a senhora falou, o que a Bíblia diz para vocês, ela está lá em Coríntios, se a mulher deixar o marido, fique sem casar. A senhora não poderia ter casado com ele. E o senhor não poderia ter casado com ela, para ficar solteiro o resto da vida, esperando o seu cônjuge dormir no Senhor, sem a sua intervenção para isso. Eu queria acelerar o processo, né? Naturalmente. Então, mas eu não aguento. Isso é um problema sério. Porque a Bíblia diz isso. E para casamento, eu já estou passando a hora, pastor, só para fechar aqui o pensamento. E para casamento, irmãos, escute o que eu vou dizer. Casamento, qualquer pessoa que venha conversar comigo, eu não aceito dizer assim, o meu ponto de vista é esse. Estou nem aí com o seu ponto de vista. Quero saber o que está aqui. A Bíblia não faz arrodeio. Se você ver todo o texto bíblico que trata sobre casamento, ele é claro e direto. O que pode e o que não pode. E a Bíblia não faz arrumado. Olha, se o marido não quer mais, você pode deixar ele morar com o outro. Não, se for para deixar, não case mais. Teve um que disse assim para mim, coordenador, eu vou me casar com esse homem. Não faça isso. Só mulher não quer mais ver o senhor, agora o senhor tem que viver só. Eu vou me casar quando comer alguém tal. Então o senhor sabe o que vai acontecer. Eu vou ter que esperar na misericórdia de Deus. Vocês não esperem não, porque vai se dar mal. Deus não vai ter misericórdia do senhor não. No juízo não vai nada. A misericórdia de Deus é sobre nós aqui quando nós estamos debaixo da graça dele. O senhor sabe que não pode. O senhor sabe que não é para casamento. Se o senhor se casar e morrer, antes da sua primeira mulher morrer, o senhor vai para o inferno, o senhor sabe disso. Porque o senhor vai estar em adultério. E a Bíblia diz que os